O arcadismo no Brasil foi um movimento literário posterior ao Barroco e anterior ao Romantismo. O arcadismo teve sua principal representação brasileira em Minas Gerais, especificamente na cidade de Vila Rica. Alguns autores árcades, inclusive, participaram da Inconfidência Mineira. Em termos de análise literária, é possível dizer que o arcadismo brasileiro tem 3 manifestações diferentes: as obras líricas, as satíricas e as épicas. Os principais autores do arcadismo são Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão e Basílio da Gama. O arcadismo no Brasil teve início em 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Assim como Tiradentes, o único dos envolvidos na Inconfidência Mineira a ser condenado à morte, os escritores foram presos após Joaquim Silveira dos Reis delatá-los. Como punição, Tomás Antônio Gonzaga foi exilado em Moçambique e Cláudio Manuel da Costa, supostamente, se suicidou na prisão. O suicídio é questionado por alguns críticos que sugerem que o autor foi, na verdade, assassinado. Tomás Antônio Gonzaga nasceu em 1744, em Porto. Passou uma boa parte da sua infância no Brasil e, com aproximadamente 24 anos de idade, se formou no curso de Direito em Coimbra. Logo após, começou a ser conhecido ao fazer uma tese com princípios iluministas, que foi dedicada ao Marquês de Pombal. Retornou ao Brasil e tornou-se ouvidor e juiz. Então, mudou-se para Vila Rica em 1772, onde se apaixonou por Maria Doroteia Joaquina de Seixas, musa inspiradora de seus poemas líricos que tornaram sua obra mais reconhecida, Marília de Dirceu. Porém, prestes a se casar com Maria Doroteia, foi denunciado de participar da Conjuração Mineira, preso e exilado para Moçambique, onde se casou com Juliana de Souza Mascarenhas, filha de traficante de escravos e herdeira de sua fortuna. Antônio Gonzaga morreu em 1810, aos 66 anos de idade, e era juiz da alfândega. Gonzaga também escreveu uma obra satírica vinculada à figura do governador de Capitânia de Minas, Luís da Cunha Menezes. Essas cartas, escritas numa estrutura poética, eram mantidas como os pseudônimos de Crítulo e endereçadas ao pseudônimo de Doroteu. Inácio José de Alvarenga Peixoto. Nascido na cidade de Rio de Janeiro, era filho de Simão Alvarenga Braga e Ângela Micaela da Cunha. Estudou no Colégio dos Jesuítas de Rio de Janeiro, chamado Humberto de Souza Melo, tendo se transferido para Portugal, onde obteve o bacharelato com louvor em Direito na Universidade de Coimbra. Aí conheceu o poeta Basílio da Gama, de quem se tornou um amigo. No Reino, exerceu o cargo de juiz de fora na Vila de Sintra. De volta ao Brasil, o senador pela cidade de São João del Rei, na capitania de Minas Gerais. Aí também exerceu o cargo de ouvidor da comarca de Rio das Nortes e deposou a poetisa Bárbara Eliodora Guilhermina da Silveira, com quem teve 4 filhos: Maria Efigênia, José Leotério e João Damasceno, que posteriormente mudará o nome para João Evangelista e Tristão de Alvarenga. Há obras de Inácio José de Alvarenga Peixoto. Então, a sua diminuta obra inscreve-se entre a dos poetas do arcadismo e foi recolhida por Rodrigues Lapa. Apresenta alguns dos sonetos mais bem acabados do arcadismo no Brasil. A temática amorosa foi uma das vertentes da sua poesia, em que também se observa uma postura crítica quanto à sociedade da época. A Dona Bárbara Eliodora, a Maria Efigênia, Estela Enise, Eu Não Latismo o Próximo Perigo, Eu Vi a Linda Júnia, Sonho Poético. Contexto histórico do Barroco no Brasil. O Barroco foi introduzido no Brasil por intermédio dos jesuítas, inicialmente no século XVI. Tratava-se de um movimento apenas dedicado à catequização. A partir do século XVII, o Barroco passa a se expandir para outros centros de produção açucareira, especialmente na Bahia por meio das igrejas. Assim, a função da igreja era ensinar o caminho da religiosidade e da moral a uma população que vivia desregradamente. No século XVII e XVIII, não havia ainda condições para a formação de uma consciência literária brasileira,
A vida social no país era organizada em função de pequenos núcleos econômicos, não existindo efetivamente um público leitor para as obras literárias, o que só viria a ocorrer no século XIX. Por esse motivo, fala-se apenas em autores brasileiros com características barrocas, influenciados por fontes estrangeiras, portuguesa e espanhola, mas que não chegaram a constituir um movimento propriamente dito. Nesse contexto, merecem destaque a poesia de Gregório de Matos Guerra e a prosa do padre Antônio Vieira, representada pelos sermões. Didaticamente, o barroco brasileiro tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Características do barroco. As principais características do barroco, também chamado de seiscentismo, são o dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero. Na literatura barroca, os textos refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes, onde são valorizados detalhes e um jogo de contrastes. A linguagem desse movimento tentou unir os valores medievais aos da cultura grega e latina, os quais foram evidenciados com o Renascimento. De modo geral, o barroco na literatura é marcado por características que evidenciam o jogo de palavras e de ideias. Além disso, é marcante o uso das figuras de linguagem como a metáfora, inversões, hipérbole, paradoxo e antítese. Os estilos literários. Há dois estilos que marcam o barroco literário, que são o cultismo, que é caracterizado pelo jogo de palavras. Nesse estilo, a linguagem é rebuscada e culta, chegando a ser extravagante. Nele, a valorização de detalhes e dos pormenores. E o conceptismo é identificado pelo jogo de ideias. O estilo conceptista trabalha com a imposição de conceitos e a definição de um raciocínio lógico. Portanto, tem como característica o racionalismo e a retórica aprimorada. Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, nasceu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, Minas Gerais, no dia 29 de agosto de 1738, segundo a maioria dos biógrafos. Filho do português Manuel Francisco Lisboa, que chegou a Minas Gerais em 1724 e logo encontrou trabalho de carpinteiro e escultor, 2 anos depois se casou com Antônia, que lhe deu 4 filhos. Em 1738 nasce Aleijadinho, filho de Francisco e de sua escrava Isabel. Aleijadinho estudou as primeiras letras, latim e música com os padres de Vila Rica. Teve como mestre nas artes os portugueses João Gomes Batista e Francisco Xavier de Brito. Aprendeu a esculpir e a entalhar ainda criança, observando o trabalho de seu pai, que esculpiu em madeira uma grande variedade de imagens religiosas, e de seu tio Antônio Francisco Pombal, importante entalhador de Vila Rica. Aleijadinho foi um escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Suas obras estão espalhadas pelas cidades de Ouro Preto, antiga Vila Rica, Tiradentes, São João del Rei, Mariana, Sabará, Morro Grande e Congonhas do Campo. Uma das obras mais famosas de Aleijadinho é o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, iniciada em 1758. A planta imita o Santuário de Bom Jesus de Braga, Portugal. A escadaria está ornada por 12 estátuas de profetas. A rampa que conduz ao Santuário de Bom Jesus está ladeada por 6 capelas dos Passos, onde abrigam 66 imagens em cedro em tamanho natural, representando as cenas da Paixão de Cristo, entre elas Cristo carregando a cruz. A obra é considerada o principal conjunto de imagens do barroco brasileiro. Outras obras de Aleijadinho eram Fonte do Padre Faria do Alto da Cruz, Vila Rica, Projeto da Igreja de São João Batista, Morro Grande, Projeto da Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência, São João del Rei, entre outras.